Estamos aqui com o professor Joselito Camargo, que é acupunturista no Canadá. Ele é brasileiro, formado em biomedicina pelo Unip, no ano de 2012, pós-graduado em acupuntura pelo INCISA de Minas Gerais, BH, em 2018, e tem uma formação em acupuntura no próprio Canadá em 2020. Bem-vindo, professor. Estamos junto aqui conosco o professor Jean Luiz de Souza, presidente da SBA, e o professor Alexander Assunção, que é presidente do CRAENGE de Minas Gerais. Estamos aqui para entrevistar o professor Joselito Camargo e verificar como é que a acupuntura é praticada no Canadá. Quais são as formas que se pode praticar, enfim, quais são os requisitos que se tem para praticar acupuntura no Canadá e como é que ela é praticada no Canadá. Então, bem-vindo, professor Joselito. Gostaria que o senhor nos complementasse a sua formação, expusesse um pouco melhor quem o senhor é e qual a formação do senhor. Bom, boa tarde a todos. Bom, é isso que você colocou aí mesmo, né? Que eu era biomédico no Brasil com pós-graduação em acupuntura e decidi vir para o Canadá e vi que aqui eu ia precisar refazer os estudos para me tornar acupunturista, mas eu costumo falar que a acupuntura é profissão de fé, né? Então você gosta muito, você vai e estuda de novo, não tem problema. Falo que se eu tiver que aposentar sendo acupunturista, então 3 anos a mais de estudo não ia me custar tanto assim. Então, encarei de novo, fiz a faculdade de novo aqui e hoje eu trabalho aqui com acupuntura. Tem meu consultório aqui em Ottawa, na cidade de Ottawa, e tô aqui. Que joia, que bacana. Professor Jean, abra as perguntas. É óbvio que dentro do processo de formação e graduação aí, você deve ter tido contato como que foi a história da acupuntura aí no Canadá. E vocês aí tiveram, ou aí no Canadá, tiveram as mesmas dificuldades que nós estamos tendo no Brasil hoje? Antes existia essa guerra das agulhas aí, antes da graduação? A acupuntura aqui, ela não é diferente, completamente diferente, porque o sistema de saúde aqui no Canadá é diferente, entende? Não existe essa guerra, porque não tem necessidade nenhuma de existir essa guerra. O médico tem as suas funções e ele não está nem aí com a acupuntura, ele gosta de cirurgia, ele gosta de dar remédio. E a acupuntura, até 2006, ela era uma prática livre aqui em Ontário, e em 2006 teve o ato regulatório, e a partir de 2012 é que foi instituído o órgão regulamentador aqui, e a partir disso é que as pessoas tiveram que ser registradas efetivamente para exercer a acupuntura. A guerra, entre aspas, que aconteceu aqui é que um grupo de chineses estava aqui há muitos anos, já, sei lá, 30 anos fazendo acupuntura, eles não conseguiram se adequar à regulamentação. Uma das principais coisas que aconteceu é que eles não falavam inglês. Então, assim, como é que você vai arquivar uma ficha de um paciente se você não consegue falar inglês? Como é que você vai passar para um médico uma ficha de um paciente se você não fala inglês? Então, essas coisinhas, ou eles vinham de uma linhagem familiar e não tinham um histórico acadêmico em acupuntura, de família, enfim, essas coisas, e eles não conseguiram. Então, muitos desses profissionais deixaram de atuar. Então, a guerra que existe é essa, né, com os chineses, porque agora, em março, esse ano, por uma questão política, eles conseguiram fazer com que a acupuntura aqui fosse desregulamentada. Existia simplesmente colocaram uma lei de que a acupuntura não precisava mais ser regulamentada, qualquer um poderia praticar. Mas isso moveu o mares aqui, né? Muita gente entrou apoiando, a gente teve uma força muito grande e não deixou isso acontecer, porque foi uma questão política. A desculpa foi que por ser uma prática cultural,
estavam deixando de lado os profissionais, mas a verdade não era isso. A questão é que esse grupo apoiou o partido que está hoje no governo, e esse partido tem que se reeleger agora em maio, que vai ter eleição. Então eles tiveram que pagar esse apoio, mas a opinião pública não permitiu. Então o partido opositor foi lá e falou, não, isso não pode acontecer, e aí manteve a lei do jeito que é, e estamos seguros aqui com as nossas leis. Que bom. Então é outro mundo de briga, né? Professor Alexander, vamos lá para as suas perguntas, as suas questões. Sim. Professor Juscelito, prazer falar com o senhor aí. E, bem, eu queria saber se dentro desse contexto, aí no Canadá, existem leis que se assemelham ao direito adquirido, conferido pela Constituição Federal aqui no Brasil, que poderia abarcar esses chineses, por exemplo, em vez deles fazerem esse movimento político para que eles pudessem voltar a atuar no território canadense. Eu não sei exatamente como é que funciona a lei, mas existe uma opinião pública e existe o partido opositor. E aí existe um balanço, coloca-se na balança o que todo mundo está vendo que é uma questão política, que não tem nada de favorecimento cultural. E aí falou, não, se você for levar isso adiante, vocês sabem que vocês vão se ferrar, né? Porque vai ter um processo aí e não vai acontecer. Então, eles voltaram atrás. Então, não sei exatamente falar de lei, mas é... Eu gostaria, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode também conversar, o que te levou a morar no Canadá e o que você precisou fazer para se adequar na acupuntura do Canadá? Como é que foi a tua jornada para chegar onde você está agora? Bom, eu, assim como qualquer imigrante, a gente sai de um país e vai para o outro em busca de uma vida melhor, né? E, assim, o que eu não estava vendo um futuro no Brasil, e cansei de ser assaltado, e como eu e minha esposa, a gente se identifica muito com a cultura canadense, a gente já esteve aqui antes, e eu não sei jogar futebol, eu não sei dançar, entende? Então, assim, para nós tá fácil. Eu gosto do frio, e surgiu essa oportunidade para a gente vir para o Canadá e a gente sempre quis. E aí a gente veio para cá por questões pessoais mesmo. Agora, a questão profissional, eu sabia que eu ia ter que passar por esse processo de adaptação, mas eu encarei, eu falei, não, se é assim que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí eu fiz o que precisava ser feito. Né? E o que precisou ser feito especificamente em termos de estudo? Eu precisei refazer a faculdade praticamente. O que eu consegui foi eliminar algumas matérias, por já ter feito no Brasil, eu consegui mostrar, mas eu tive que refazer, porque a carga horária aqui é completamente diferente do Brasil, né? No Brasil a gente faz lá a pós-graduação em final de semana, aqui não, aqui é período integral de 3 anos. Então, e a graduação é em acupuntura especificamente, o título? Sim, é porque aqui a acupuntura não é uma profissão secundária, né? Aqui ela é uma profissão primária. Aqui qual é a sua profissão? Aqui você é acupunturista. No Brasil você sempre tem 2 ou 3 coisas, né? Falar, eu sou biomédico com pós-graduação em acupuntura. Aqui não. Você vai, faz a sua graduação em acupuntura e se forma acupunturista. Mas uma pergunta, dentro da graduação, os pilares da medicina tradicional chinesa, como fitoterapia, farmacopeia, isso é visto dentro do currículo ou somente moxa, ventosa, agulhamento, assim, o que faz parte dessa grade? Vocês prescrevem farmacopeia, fármacos chineses, fármacos da medicina tradicional chinesa aí? Sim, existe os estudos das ervas também. Porém, se você quiser fazer o TCMP, né, que é o TCM Practitioner, para prescrever as ervas é 1 ano a mais, e aí tem uma prova a mais, que a gente faz do conselho aqui, que tem que fazer mais uma prova. Eu optei por fazer só acupuntura, então são só 3 anos, ao invés de 4, então eu não prescrevo as ervas. Mas na grade existe algumas matérias assim que a gente estuda, porque faz parte do todo. Mas também incluem patologia, anatomia, fisiologia, isso na medicina ocidental, porque o profissional daqui, ele é um profissional de saúde, a gente é acupunturista, a gente é um profissional de saúde, então a gente sai com essa qualificação profissional em saúde, até porque eu tenho que ter uma comunicação com os médicos, com outros, eu recebo
tenho parceiros que são fisioterapeutas, eles me mandam aqui um laudo com especificação do músculo, eu tenho que saber o que é que está acontecendo, né? Assim como eu também, quando eu converso com eles. Então a gente tem essa formação muito completa, mas eu nunca vou diagnosticar um paciente em medicina ocidental. Assim, eu nunca vou falar para a pessoa que ela tem diabetes ou que ela tem fibromialgia. Entendeu? Isso é o médico ocidental quem vai fazer. É assim que funciona. Mas a curiosidade, professor, é saber qual é o nome da escola que o senhor formou aí no Canadá. Existem algumas escolas, né? Eu estudei na Georgian College, que é uma faculdade que tem muitos cursos, e entre esses cursos tem acupuntura, e eu fiz pela Georgian College, que fica em Barrie. Só uma pergunta, então, só para ficar claro, existe referência e contra-referência de encaminhamento de outros profissionais, mas também nada impede que o paciente te procure direto, como procura um fisioterapeuta no Brasil. Ele pode te procurar sem um diagnóstico clínico médico, ele pode te procurar e você pode atuar diretamente. Sim, posso, eu tenho meu consultório aqui, a porta está aberta e o nome está no Google, A pessoa me acha e vem até mim. Vamos lá. O que você identificou como diferenças fundamentais em termos de currículo? Conhecimento entre o que você aprendeu aqui de acupuntura e o que você aprendeu aí, claro que com aperfeiçoamento de erros, alguma coisa assim. Coloca aí as diferenças básicas entre as grades aí. A diferença básica é aprender nos detalhes de verdade. Porque eu me lembro no curso, quando eu fazia aí, exigia uma força muito grande de quem quisesse aprender sozinho. Porque era um final de semana, todo mundo trabalha a semana toda, no domingo, depois do almoço, estava todo mundo muito cansado. E não existe uma exigência, não existe uma prova para ser feita, não existe um trabalho escrito para ser feito. Do governo, né? Não, da própria escola, né? Você estuda lá a matéria e você vai depois praticar isso na clínica da escola mesmo, mas aqui eu pego muito nos detalhes, a gente tem provas difíceis durante os semestres, tem que passar nessa prova, você tem que passar de matéria, se você não passar, você não vai para o próximo, como uma faculdade normal, né? Qualquer curso. Claro. E que eu não via isso na pós-graduação. Não vou dizer que foi um ensino ruim, para mim foi muito bom, mas dependia muito mais de mim, porque eu tinha que ir muito atrás do que eu queria saber, entende? Eu que tinha que mergulhar nos livros e eu fazia isso mesmo, e por isso eu acho que aprendi, pelo menos um pouco, não tudo que é impossível. A diferença é que aqui, em termos de pós-graduação, parte-se do pressuposto que o profissional já tem uma graduação e que ele tem a competência para buscar o conhecimento de forma mais livre numa pós-graduação como qualquer outra, né? Mas aí a medicina chinesa ela é muito complexa, não é uma coisa simples igual matemática, que 1 mais 1 é igual a 2. A medicina chinesa não é, né? É mais... Daí a tendência de estar se criando também as graduações em acupuntura. No Brasil já tem várias e a tendência é aumentar essas questões. Mas, professor, só pegando um gancho, nos explique, por favor, como é o sistema de fiscalização da atuação do profissional de acupuntura aí no Canadá. Ele tem uma espécie de conselho de autorregulamentação, existe uma vigilância sanitária, como é que funciona isso lá? Bom, existe, a gente faz a graduação, né, que chama uma college, e esse curso de 3 anos dá o diploma, mas não te dá o direito de atuar. Entendeu? Você tem o seu diploma, mas você precisa passar numa prova provincial, e quem regulamenta essa prova é o órgão regulamentador, que é o CTCMPAL, e após passar nessa prova, que existe 2 vezes por ano, como se fosse uma OAB, para ficar fácil de entender, assim, né? Após passar nessa prova, é que é feito o registro, e aí sim eu posso atuar. Então, assim, se eu não tiver o meu certificado de registro na parede, eu não posso atuar, eu vou estar fazendo um exercício legal da profissão. E eu tenho que pagar uma taxa, são $1.300 que eu pago por ano para poder atuar.
eu posso ser visitado a qualquer momento aqui, eles vão avaliar, eles vão visitar e vão ver se está tudo no lugar, se as agulhas estão dentro do prazo de validade, se os meus documentos estão sendo arquivados corretamente, se eu estou vestido corretamente, isso a qualquer momento, sem aviso prévio. Eu posso estar aberto, a pia tem que ser na medida certa, tudo é conferido. E eu fico, né? Eles estão aqui e vão fazer isso agora que eles quiserem. E pode vir também, não tem problema. A Agência de Vigilância Sanitária, ela tem regulamentos específicos para acupuntura aí? Não sei dizer, Alexandre, porque eu sigo o que o college me manda, né? O college regulamentador. Existe todo um número de itens que eu tenho que seguir, eu sigo o que eles me pedem. Então, é como se fosse um checklist que para ter consultório tem que ter, eu mantenho. O college, ele é vinculado ao governo do Canadá ou ele é uma entidade autônoma que enfim, tem aderência, tem alguns convênios com o governo canadense? Não, eu acho que não existe com o governo canadense, não, é autônomo, porém os membros do conselho são indicados, eu acho, pelo governo, certo, pelo público e por profissionais, então o conselho é composto por várias pessoas, né? É como um comitê. Então, existe um comitê, isso. Então, qualquer decisão que vai ser tomada é por esse comitê, entende? E é interessante, assim, lembrando uma coisa aqui que é importante falar, que o órgão regulamentador, ele não protege o acupunturista. Em nenhum momento, ele protege o público, entende? Ele fiscaliza. Ele fiscaliza o acupunturista, é diferente. Quando eu cheguei aqui, eu achei que fosse igual ao sindicato, sabe? Falei, não, mas por que eles estão fazendo isso com a gente? Então, eles não estão nem aí para você, eles estão preocupados com o público, eles querem saber, você tem que andar na linha para o público estar protegido. É o contrário, é aí que eu entendi. Tá. Social. Esse é o pressuposto de uma organização de autorregulamentação, diferente de uma autarquia, como os conselhos profissionais aqui no Brasil. Lamentavelmente, os conselhos profissionais se ocupam mais de proteger os profissionais que tomam parte daquela corporação do que proteger a sociedade da má prática daqueles profissionais que tomam parte daquela associação. Vejamos aí os corporativismos na área da saúde, né? Quer dizer, o conceito é totalmente diferente, então. Sim, é diferente. Aqui, assim, o público está protegido e isso que é importante, porque a pessoa que vem até meu consultório, ela vem tranquilamente, sem recomendação de ninguém, porque ela fala, não, ele é um profissional registrado, eu sei que ele tem uma regulamentação por trás ali, que ele é um profissional qualificado, entende? E se eu fizer qualquer coisa errada, essa pessoa vai até esse conselho e me denuncia. E aí eu posso perder a minha licença, entende? Porque o conselho nunca vai estar do meu lado, vai estar do lado de quem está fazendo a denúncia, entende? Então, isso faz com que a gente seja muito respeitado, porque se você está no mercado de trabalho é porque você tem qualificação. Uma pergunta, com relação na formação, lógico que a gente você tem a base neurofisiológica, anatomia, fisiologia e tal, e com relação aos tipos de recursos de estímulos em acupontos, visto os avanços da tecnologia, laser, existe todo o aparato além daqueles estímulos clássicos? Sim, existe. A gente usa eletroacupuntura, laser não. Laser eu não vi na graduação, não. Mas a gente pode usar. Mas existe sim os estudos de neurologia, mas assim, meus professores, eu tinha vários chineses, então que são chineses lá, médicos chineses há 30 anos na China, 40 anos. Então os caras são bem clássicos mesmo na prática da medicina chinesa. Só para esclarecer, médicos tradicionais chineses e não médicos tradicionais chineses. Isso. Não. Médicos tradicionais chineses e canadenses também. E todos muito bons, todos eram muito bons, mas eles traziam essa coisa cultural. Então, para eles, o Qi, o Shui, era uma coisa muito sagrada, assim, sabe? Eles pensavam de uma forma bem
Ou seja, bem chinesa mesmo, essa visão que os médicos querem hoje trazer para o Brasil, junto ao monopólio da acupuntura, de uma acupuntura neuromoral, não foi a base da sua graduação. Não. Aqui é bem clássico mesmo o negócio, porque isso aí é para quem é assim, aqui existe o fisioterapeuta, o quiroprata, o naturopata, eu acho que eles também podem usar agulha nos tratamentos, para fazer dry needling, aquelas técnicas musculares. Existem cursos específicos para esse pessoal, eles vão aprender no curso de final de semana lá, fazer toda a neuroanatomia, a estimulação do ponto que vai no nervo e tal. Mas isso é outra coisa, é diferente da medicina chinesa, entende? Sim. Então, esse pessoal, quando eles anunciam que fazem acupuntura, eles não podem, em momento algum, falar em medicina chinesa. Eles podem falar em acupuntura sei lá, eles podem dar o nome que quiser, mas não pode dar diagnóstico em medicina chinesa, de jeito nenhum. Eles não podem falar Qi, não pode falar deficiência de Qi do baço. Não podem usar nenhum nome chinês, entende? Então é diferente a prática. E muita gente chega para mim e fala, eu fiz acupuntura no quiroprata, mas doeu demais. Aí eu quero fazer com você que é diferente, porque é de medicina chinesa. Entendi. Aí ele vê que é diferente a nossa prática, que é outro tipo de estímulo, é outro pensamento, né? Então, existe pensamento energético, né? Existe aí especificamente alguma classificação sindrômica específica do país, ou agora com o CID-11 que saiu aí no mundo, estão usando isso, ou já existe alguma classificação específica, ou é aquilo que vem da academia? Existe um padrão, que é o que é cobrado na prova, inclusive. Então, os nomes dos pontos, não nome nem tanto, mas, por exemplo, liver é LR, a gente pode colocar LV, não, mas o correto é LR. Então, a gente segue essas especificações, mas é só isso mesmo. Professor, então, para deixar bem marcado essa questão, a abordagem da acupuntura no Canadá, assim como na maior parte dos países que praticam a acupuntura, ela parte da visão cosmológica chinesa de Yin e de Yang e de Tao e das substâncias do Shui, do Qi, enfim, isso aí é a base da acupuntura no Canadá e é em cima disso que os acupunturistas canadenses não só fazem o diagnóstico, mas também propugnam o tratamento buscando o reequilíbrio do indivíduo com o todo universal, correto? Correto, não só correto, como é o que a gente é obrigado a descrever, né? A gente não pode fugir disso, né? A nossa acupuntura em medicina tradicional chinesa é essa, entendeu? Essa é a nossa prática, exatamente. Se a gente quiser inventar outra coisa, a gente não tem autorização. Assim como outros profissionais não têm autorização para usar a nossa linguagem. A nomenclatura. O dilema aqui no Brasil, a essa altura do campeonato, é a transfixação, a tentativa de transfixação da cultura oriental e dos conceitos orientais para, como o professor Jean falou, uma prática da acupuntura baseada em neuroestímulo, neuroendócrino estímulo, que não tem nada a ver com a acupuntura. Isso pode ser acupunturiatria, isso pode ser agulhamento, isso pode ser cutucador, isso pode ser cutuco-hormônio, mas de acupuntura isso não tem nada, porque ela segue uma linha de raciocínio dentro do aspecto chinês, com o qual o chinês vê o mundo. Isso é importante relevar. Professor Alexander. O curso, então, ele obedece uma racionalidade específica e clássica de medicina tradicional chinesa. Sim. É importante, totalmente separado, e há um respeito nesse tipo de contato entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa. E como é que funciona essa troca? Isso pode acontecer dentro do ambiente hospitalocêntrico também, ou é só ambiente de consultório? Ambiente de consultório, no hospital não existe. Acho que em Toronto tem um departamento no hospital de acupuntura, mas são médicos tradicionais chineses também. Não existe
Mas existe um respeito muito grande, porque a prática da medicina aqui ela é diferente do Brasil, porque aqui não existe. Você não pode, por lei, pagar um médico aqui. A saúde é totalmente pública. Então, a pessoa que precisa de qualquer coisa, ela vai no hospital, ela tem um médico de família, ela tem que se consultar com o médico de família, e aí, a partir daí, o médico vai recomendar para algum outro profissional especialista. Se a pessoa, sei lá, tem. Isso então, certamente inibe a tendência ou o anseio de monopólio econômico exato, de uma área, que é o que acontece então, aqui. o que acontece é isso. Os médicos não estão interessados em fazer acupuntura, eles estão ocupados demais fazendo o que eles têm que fazer e eles são poucos. Então, tipo assim, se alguém falar assim, os médicos vão fazer acupuntura, o médico vai falar, gente, para quê? Deixa os acupunturistas fazer, a gente não está ocupado fazendo as nossas coisas. É outra coisa, não tem a ver, é outra medicina. Entendeu? Medicina ocidental e medicina oriental são coisas diferentes. Entende? Então, o acesso do paciente ao acupunturista aí também é mantido pelo sistema, vamos dizer, único de saúde, pelo Estado, ou não? Aí é uma clínica particular. Isso, aí é particular. Os atendimentos de fisioterapia, de acupuntura, massagem, terapia, massoterapia, né, no caso brasileiro, são privados. Então, isso abre um espaço bacana para quem é acupunturista também, porque o sistema de saúde público ele é tão saturado e às vezes a pessoa não tem um recurso, ela não tem como pagar um médico particular e ela está com dor, aí ela vem até o meu consultório, entende? Então ela vem e se trata comigo. Fala, vou buscar um acupunturista, e vem e faz acupuntura, faz fisioterapia, faz o que for preciso. Mas existe recomendação médica também. Já tive recomendação, tem vários médicos que me mandam referência de pacientes, para fazer acupuntura. Às vezes tem um tratamento crônico lá, tá tomando opioide por sei lá quanto tempo, vai fazer acupuntura para ver se ajuda. Aí vem e ajuda, entende? Sim. O Canadá absorve essa questão do protocolo de alma-ata, da divulgação das práticas integrativas aí no Sistema Único de Saúde, no sistema de saúde aí do Canadá? Não se fala nisso, assim, é muito fechadinho mesmo, assim. Como eu falei, por ser público, tá super saturado, o sistema é lento, ele é igual para todo mundo, então, tipo assim, o cara que é rico, ele vai no mesmo médico de quem é pobre ao mesmo tempo. Então, é saturado, então é lento, é muito lento. Então, não dá para... É o padrão do welfare state do inglês, né? O Canadá aí puxou essa questão da Inglaterra, do sistema de saúde também, né? Porque na Inglaterra também é um sistema onde você... É uma coisa muito, muito estranha, porque quando você entra numa farmácia na Inglaterra, o farmacêutico se assusta quando você quer pagar um medicamento em dinheiro, porque geralmente o medicamento é coberto pelo sistema de saúde. É a mesma coisa aí no Canadá, deve ser, né? O medicamento tem que pagar, não é de graça não, mas não, medicamento você paga, mas depende. Não tudo, né? Tem coisas que você toma no hospital, é sistema público, a partir daí no tratamento você tem que comprar, mas existem planos de saúde, seguros de saúde, né, que ajudam com as despesas também, né? Os planos de saúde que existem aqui são para esses profissionais privados, né? Diferente do Brasil. A pessoa tem um plano de saúde e vai no dermatologista que ela quer amanhã, que o plano cobre. Aqui não, esse plano de saúde vai cobrir esses serviços, né? De acupuntura, fisioterapia, massagem, etc. Então, algumas empresas oferecem, né? E aí eles vêm, usam esse seguro. Você foi muito procurado no período da pandemia e pós-pandemia para essas síndromes pós-Covid, para tratamentos voltados para a acupuntura? Sim, assim, como aqui meu consultório ele é novo, eu ainda não sou tão conhecido aqui, mas sim, eu tenho tido vários pacientes pós-Covid, e que é muito estranho, assim, porque hoje, após essa última onda, eu percebo muitos problemas gastrointestinais como consequência de Covid. Não tanto respiratórios, mas né, a gente veja muito gastrointestinal. Mas sim, tem uma procura, assim, de pós-Covid. Interessante.
Interessante. Exatamente por isso, porque vai no médico, o médico fala, não, é isso mesmo, não tem mais o que fazer. Aí vem aqui. Professor Alex, vamos para a parte final da nossa entrevista, até porque já está adiantado. Então, para suas considerações finais e alguma pergunta que queira fazer? Aqui no Brasil, a gente está atravessando um momento de regulamentação, né, como é de conhecimento do senhor aí, e a gente está tendo que provar e mostrar para os nossos parlamentares o óbvio, né, que a medicina chinesa é uma medicina independente, com racionalidade própria e diferente de qualquer tipo de racionalidade em medicina moderna ocidental. E pelo que eu pude perceber diante da sua explanação, não houve esse tipo de embate político. Houve um respeito, e o mais interessante, um respeito do que a população deseja em relação à medicina chinesa e em relação à medicina alopática. Isso demonstra, então, uma maturidade da população em si e do respeito que o governo tem com as separações dessas medicinas, com essas racionalidades específicas. Se é que eu quero saber se eu entendi direito, se é isso mesmo que aconteceu, né? E quero já de antemão agradecer a sua conversa conosco, né? E estamos às ordens, né? Para poder também dividir alguma coisa caso você queira aí no Canadá também. Obrigado. É exatamente isso. São duas práticas completamente diferentes. E a medicina ocidental pratica muito bem a medicina ocidental, mas a medicina oriental é um outro tipo de tratamento com outra perspectiva, entendeu? A gente entende os mecanismos neurológicos, a gente estuda, usa artigos científicos, a gente está sempre estudando, mas a nossa base de trabalho é energética, entende? Eu trato o ombro com ponta do joelho, aqui do lado do joelho, né, para baixo, então, assim, o nosso pensamento é diferente, o tipo de tratamento que a gente faz é diferente. Então, e vocês têm sistemas de mestrado, pós-graduação, mestrado, tudo mesmo esquema acadêmico dentro da nossa área? Pode ser feito um mestrado, doutorado depois, se existir um entendimento, alguém interessado em fazer uma orientação. Sim, existe pesquisas aqui em universidade, tem a Universidade de Ottawa aqui, que eles têm pesquisas com acupuntura, assim. É possível fazer. Maravilha. Professor Jean, a palavra é contigo. Bem, eu gostaria de realmente agradecer seu tempo, né, aí com a gente, e acho que frisar, então, né, no Canadá, a acupuntura é com acupunturista. Exatamente, a acupuntura é com acupunturista. Se você quiser fazer alguma outra coisa fora disso, você coloca outro nome. Eu vi que no Brasil, eu achei interessante, tem como é que se chama? Acupunturiatra? Acupunturiatria. Isso é neologismo puro, isso aí. Que de fato porque se você partir do pressuposto de que você vai utilizar a acupuntura como uma racionalidade endócrina e neurológica, é acupunturiatria, mas eu acho que, acupuntura não tem nada. Eu acho que é uma saída. É uma saída interessante, já que eles fazem tanta questão de ter uma prática exclusiva deles, eles usam esse nome e fazem o trabalho assim, entende? E não interfiram na regulamentação da acupuntura, que não é da alçada, eles não estudam na academia e tudo mais, né? Isso, deixa. A pessoa quer ser acupunturista, ela vai estudar graduação, ela vai estudar fundamentação, teoria de base, vai estudar Qi Shui, vai estudar isso e vai ser acupunturista. Não vai querer fazer cirurgia. O médico pode ficar tranquilo que nenhum acupunturista vai querer usar bisturi. Vocês só aprendem Qigong também aí no Canadá? Tem. Dentro do curso tem a prática do Qigong também. As práticas corporais chinesas também. Sim, inclui também. É bem clássico mesmo. Tuinar. Aí o que acontece na graduação é isso, a gente vai no detalhe e vai aprofundando mais, né? A gente faz, por exemplo, aurícula, acupuntura, tuinar, cupping, tudo, que é a ventosa, que aí são cursos separados da pós-graduação, aqui é tudo junto, tudo dentro da graduação, entende? Então, dentro da graduação tem que passar. Até para não passar muito do nosso tempo aqui, professor, eu quero agradecê-lo, né, a sua disposição aí no Canadá por dar essa entrevista aqui para nós, reafirmar de que a acupuntura ela tem uma racionalidade própria, tanto no diagnóstico dela, porque o diagnóstico não é feito em cima
da ciência ocidental, buscando a doença, mas sim buscando o desequilíbrio energético, assim como também a colocação das agulhas é feita em determinados lugares que buscam o reequilíbrio do sistema energético do indivíduo com o todo. Isso que ficou bem claro e eu acho que é vital. Então, professor, para suas considerações finais, e se quiser deixar algum contato ou alguma coisa, também fica à vontade, professor. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Embora eu não esteja mais no Brasil, para mim é uma honra poder ajudar e dar a minha contribuição, porque tem profissionais aí que são amigos meus e eu quero o bem deles, eu quero de vocês, né, que vocês tenham esse respeito que eu tenho aqui no Canadá, na minha prática, e que não seja levado para essa coisa mística, né, que existe, porque não existe uma padronização, então cada um acha o que quer, pensa o que quiser e ninguém sabe exatamente o que é o certo, o que é o errado. Então, assim, eu desejo de coração que vocês consigam fazer essa regulamentação para ficar definido quem é que pode e quem não pode ser acupunturista no Brasil, né? E é isso. Eu gosto de falar para meus pacientes, quando eles chegam aqui, eu gosto de explicar para eles que eu não trato doença, eu trato elementos e eles estão conectados entre eles e esses elementos podem estar em desarmonia e eu preciso saber onde está o excesso, onde está a deficiência. É isso que eu trato nos meus pacientes, entendeu? É essa ideia para deixar bem claro que se a pessoa tem uma dor de estômago, eu não vou trocar o estômago dela, entendeu? Eu tô com dor no joelho, troca o joelho. Não é isso. A minha ideia de tratamento é outra e eu explico para eles o que eu faço. E fica muito claro para todo mundo e todo mundo está feliz. O médico trata, tem que tratar, faz a cirurgia que tem que fazer, manda para mim, eu trato a dor e todo mundo está feliz da vida. Tá tudo certo. Perfeito. Então tá bom. Ficamos por aqui. Até uma próxima ocasião com uma nova entrevista. Um abraço para todos os acupunturistas do Brasil. Um abraço. Boa tarde.